É até fácil achar jogos divertidos e com boas histórias, mas não é nada fácil achar animes baseados em jogos que realmente valem a pena. Eles até existem, mas são poucos. E é sobre esses animes raros que a gente vai falar hoje. Ficou interessado? Então arrasta pra cima. Não, peraí, brincadeira! Começando por um que não podia faltar, Shingeki no Bahamut. No caso, o Gênesis, porque você tem dois Shingekis no Bahamut, uma é continuação direta do outro, só que o segundo é uma daquelas continuações que tem outros personagens, uma trama que se passa numa época diferente, então você não precisa ver o primeiro pra assistir o segundo. É o recomendado, mas não é necessário. A história desse anime se passa no mundo medieval daqueles mais clássicos, onde você tem diversos seres sobrenaturais, anjos, demônios, deuses e várias outras coisas, várias outras espécies. Logo de cara a gente vê o nosso querido protagonista de cabelo afro, correndo numa dinâmica muito maluca com o que seria o arquirrival dele, aquele cara super certinho e tudo mais, perseguindo super mal-humorado o cara de cabelo afro que tá causando muito na cidade. Eles têm uma dinâmica super divertida de ver no primeiro momento, até que de repente, depois de sair de um bar, o Fávoro, que é o cara do cabelo afro, acaba encontrando uma mulher muito bonita e muito misteriosa também, lutando com um bicho piruleta no meio da rua. Só que o protagonista não esperava que essa mulher tinha um poder sobrenatural muito peculiar. Do nada ela começa a brilhar e ela sola o bichão. Mas, por algum motivo, sabe aquela coisa, o destino quer que eles fiquem juntos, ela acaba desmaiando e ele, como um bom cavalheiro, não ia deixar ela sozinha desmaiada na rua. Ele acaba acolhendo ela e a história se segue a partir daí, com ele entendendo melhor sobre o passado dessa mulher misteriosa, enquanto eles fazem uma jornada rumo à salvação do mundo, que passa a ser a salvação do mundo. A animação é muito boa, as cenas de ação são incríveis, você tem diversos mistérios e diversas reviravoltas, como vocês podem ver em torno da trama. E aí, se você gostar da primeira e quiser ver a segunda tem mais ou menos a mesma pegada. Os problemas mudam, mas ambas valem muito a pena. Segundo, querido por muitos, bem popular, pra falar a verdade, a gente vai falar de Cyberpunk Edge Runners. Esse anime de Cyberpunk, se eu não me engano, é uma história inspirada no mundo de Cyberpunk, mas é uma história à parte, não tem nada a ver com o jogo. Pra você fazer uma boa adaptação de jogo, você não precisa ser necessariamente fiel ao jogo. Afinal, quando você tá falando de um jogo, da história de um jogo, você tá falando de um negócio muito mais interativo, muito mais dinâmico, onde você efetivamente movimenta o personagem, aperta os botões pra fazer as coisas acontecerem. Então é de se esperar que quando você vai converter pra uma mídia onde você vira só um telespectador, você praticamente vê cutscene 100% do tempo. Às vezes não dá pra ligar a cutscene A do jogo à cutscene B, sem cortar um monte de coisa que em anime, por exemplo, ficaria chata. Então eu não recomendo que você espere nada muito fiel ao jogo, mas por mais que aparentemente não seja nada muito fiel ao jogo, ainda vale muito a pena assistir sim. É uma história muito interessante, cheia de reviravoltas. Pra quem gosta de Akame ga Kill, por exemplo, é uma história que tem uma vibe, que tem um rumo muito parecido com o que Akame ga Kill toma no anime. Uma história muito curta, mas muito intensa, com começo, meio e fim, sabe? É uma daquelas séries de ficção científica que, entre aspas, se aproxima um pouco da nossa realidade, uma realidade distópica. As coisas deram muito errado, o mundo é meio destruído, a sociedade entrou numa espécie de estado de anarquia. E o protagonista é um cara humilde que acaba comendo pão que o diabo amassou por causa de uma empresa super filha da mãe, vira um criminoso, se apaixona por uma mulher super intensa, de personalidade super interessante, uma personagem super carismática, e passa a história inteira tentando encontrar uma coisa que a maioria das pessoas busca. É uma coisa que muitas pessoas procuram sem saber que estão procurando. No caso, é felicidade. É muito interessante em vários aspectos, tá? Vale muito a pena que vocês assistam. Era uma vez um determinado protagonista muito inteligente, daqueles da paz, gosta de desenhar paisagem e tudo mais. Tava vivendo no canto dele de boa, até que de repente um império maldito da época do século XX, que lembra muito o Império Alemão, acaba promovendo o caos na região onde ele mora. E por conta disso, ele, a irmã dele e algumas outras pessoas conhecidas acabam se vendo obrigadas a fazer parte de uma resistência. Resistência ligada ao reino onde eles moram, que tá tentando desesperadamente resistir ao avanço desenfreado do Império, que é a maior potência bélica daquele mundo. Só que a vitória deles é praticamente impossível. Então a gente vê esse protagonista usando diversas táticas de guerrilha muito interessantes, de forma muito inteligente, e começa a dar bastante trabalho pro Império. Só que dentre as pessoas conhecidas que se veem obrigadas a entrar pra resistência, a gente vê que tem uma menina com poder muito especial. Essa menina tem uma personalidade super chamativa, é um tipo bom de tsundere, na minha opinião, e ela gradualmente vai conhecendo melhor o protagonista e eles vão se apaixonando ao longo da história. Por conta disso, o romance é super fechadinho.
E por ser uma menina super poderosa, o relacionamento deles tem diversas complicações, afinal ela acaba virando alvo do Império por vários motivos diferentes, só que vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, porque o final é muito satisfatório. O quarto anime é um anime norte-americano. E sim, gente, anime não precisa ser japonês, você tem anime chinês, você tem anime norte-americano, a gente até poderia ver animes brasileiros, se o Brasil fosse bom na indústria de cinema ou de entretenimento de alguma forma, o Brasil não é. E Castlevania, como um bom anime norte-americano, com 2D sensacional, ótimos dubladores, inclusive dubladores que falam inglês, você não precisa ver em japonês, você pode ver em inglês, que já é muito bom. É um anime de fantasia, daquelas bem sombrias, bem viscerais mesmo, onde o Conde Drácula acaba se apaixonando por uma suposta bruxa. Pois foi uma mulher acadêmica, estudiosa, numa época em que a igreja era super intolerante, ela queria dominar as massas ali na Idade Média. Por consequência, acabou sendo queimada na fogueira pelos padres babacas da igreja. Obviamente, o Drácula não podia perdoar os humanos, ele ficou pistola e ele solta os demônios no mundo. O caos é instaurado, as pessoas começam a morrer em massa e todo mundo acha que não tem salvação. Porém, um jovem chamado Belmont, que acaba sendo uma referência a uma família icônica de pessoas que caçam monstros, se junta com uma acadêmica que, apesar de humana, consegue usar magia elemental, e com o filho do Drácula, que não quer ver o pai naquele estado, que não quer que o pai destrua a humanidade, até porque a mãe dele, apesar dos pesares, morreu gostando dos seres humanos. E esse trio barra pesado vai se conhecendo cada vez mais, enquanto diversas reviravoltas vão acontecendo, até que eventualmente eles derrotam o Drácula, mas a história não acaba ali. Enfim, não é um anime pra pessoas muito novinhas, vocês podem ter certeza disso. Se você for menor que 16 anos, por uma questão de classificação indicatória, talvez esse anime não seja indicado pra você, pelo menos não ainda. Mas se você tá procurando por um negócio mais pesado nesse sentido, com uma história muito boa, personagens muito carismáticos, o anime de Castlevania com certeza vai fazer sentido pra você sim, por mais que o final não seja lá essas coisas. Passando para God Eater, um dos animes mais desconhecidos do Ufotable, numa época que o Ufotable só era popular por fazer Fate, mas um anime que também foi muito bem produzido pros padrões do Ufotable, e é um anime que se passa numa distopia, onde bichos piruletas estão atacando a humanidade, estão comendo seres humanos por algum motivo, e as pessoas elas tentam sobreviver em torno de muralhas, de cidades super protegidas, com segurança máxima. E aí você tem aquele protagonista, típico protagonista, que agrada muito jovens, principalmente jovens mais novinhos, né? Um estereótipo de japonês comum, que tem um passado muito trágico, aquela coisa toda, e pega muito ranço, pega muita birra dos bichos piruleta que estão invadindo, que estão atacando a humanidade. O Eren, de Attack on Titan, assim como muitos outros personagens, seguem o mesmo arquétipo. Eles têm o mesmo tipo de estrutura, eles são construídos mais ou menos da mesma forma. É de se esperar que esse protagonista de God Eater também seja revoltadinho, daqueles bem obcecados em realmente matar todos os bichos piruleta que ele vê pela frente, que busca desesperadamente por poder, mas que vai criando um pouquinho mais de juízo do que o normal, pelo menos de um ponto da história em diante. Ele vai realmente entendendo melhor o que aconteceu naquele mundo, ele arruma companheiros de guerra, ele arruma pessoas que realmente o ajudam a chegar onde ele quer chegar, por mais que ele seja uma pessoa com uma personalidade muito difícil de se lidar. No momento em que ele realmente obtém poder, a história se desenrola de uma maneira meio frenética, fica um pouco bagunçado, mas apesar dessas complicações narrativas todas, como entretenimento, God Eater ainda vai valer muito a pena pra você assistir caso você ainda não tenha o visto. Ih, rapaz. Um anime que, apesar de estar na thumb desse vídeo, nada a ver. poucos imaginavam que eu ia falar sobre isso aqui no canal. Arcane, o anime inspirado no mundo de League of Legends. Um anime que também é de computação gráfica, mas calma, não pula pro próximo capítulo ainda. É uma das melhores computações gráficas que eu já vi, principalmente por ela ser uma computação gráfica ocidental. Arcane não foi feito por japonês e por conta disso, a computação gráfica norte-americana, que é muito decente, padrão Disney Pixar, acaba sendo muito diferenciada no final das contas, sim. A trama de Arcane gira em torno de uma tecnologia mágica conhecida como Hextech, que dá a qualquer pessoa a habilidade de controlar a energia mística. E essa ferramenta acabou causando um desequilíbrio entre os reinos daquele mundo. É inspirado nos jogos de LoL, então pra quem joga LoL é bem nítido, mas se você não conhece LoL, eles dão um contexto prévio muito legal nos primeiros episódios. E a gente acompanha um grupo de pessoas bem diferenciadas, grupo de pessoas que inclusive são personagens icônicos do LoL, tá indo numa jornada, uma jornada que eventualmente vai os levar a resolver todos os conflitos que estão assolando aqueles reinos, ou seja, que estão causando estrago no mundo em que eles vivem. Tem bastante comédia, uma jornada de aventura muito puxada pra ação também em muitos momentos, e o mais interessante é que esse conflito, que acaba sendo a temática central, a principal proposta da história, gera diversas reflexões muito interessantes, faz críticas muito pesadas à sociedade contemporânea em que a gente vive. Então é um anime que, apesar de ser pop, apesar de ser feito pra ser entretenimento puro, também é um daqueles que pode fazer refletir sobre diversas coisas muito interessantes. Tem que você precisa quebrar tanto a cabeça pra entender o que tá acontecendo ali. E por último, nosso sétimo anime é Satsukuriko no Tenshi.
Você vê, eu consegui falar Satsukuriko de uma forma até que boa. Não é uma palavra fácil de ficar falando rápido, não. Tem umas palavras em japonês que dá uma enrolada na língua. Essa é uma história interessante que, como Castlevania é inspirada num jogo mais retrô, a história é super coerente e ela se desenvolve de uma maneira muito interessante. Por mais que o foco central da história seja apenas nesses dois personagens aqui. E por se tratar de um jogo daqueles onde você acorda com a sua personagem num lugar aleatório, sem lembrar do que aconteceu, e aí você vai seguindo, tentando sair daquele lugar, que é um lugar meio violento, é um lugar meio barra pesada, enquanto você entende o porquê que você foi parar lá e por que as coisas estão daquele jeito, é uma história muito puxada pra mistério no anime também. A personagem, ela não é daquelas super carismáticas, mas ainda tem uma cena ou outra engraçada com ela, principalmente com ela interagindo com o cara da foice, que é um cara meio tsundere no final das contas também. E a história é basicamente a gente acompanhando esses dois interagindo de uma forma super interessante enquanto eles vão lutando contra diversas pessoas no meio do caminho pra tentar sair daquele lugar. Até que eventualmente no final da primeira temporada eles encontram um primeiro boss final, por assim dizer. Como todos os outros animes dessa lista, Satsukuriko no Tenshi não fica pra trás no quesito produção. Então se você tá preocupado do negócio ser mal produzido, por ser mais random e tudo mais, fica tranquilo. Pô, Victor, mas você não falou do anime de Genshin ou do anime de Sekiro. Eu vi que eles iam ganhar a continuação, ou pelo menos eu já vi que eles lançaram, bababá, bababá, bibibi. Só com a notícia? Gente, eu sinto muito. Provavelmente, principalmente Genshin, vai sair muito bem feito. Eu muito provavelmente vou trazer pro canal de alguma forma quando sair, mas por enquanto não saiu ainda. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas no momento que eu tô gravando, não saiu ainda. A mesma coisa com Sekiro. Então se você viu o vídeo numa época que já saíram esses dois animes e eu não fiz uma parte 2, é porque eu vou trazer a parte 2 eventualmente se fizer sentido. Mas pelo menos vocês podem esperar que review de Genshin vai ter aqui no canal. Agora, caso você tenha sentido falta de algum anime que eu não falei, você queira que eu traga de alguma forma, pode deixar aqui como sugestão nos comentários. Eu fico muito feliz em ler e eu vou trazendo conforme dá. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui no canal sobre animes nesse estilo, com esse tipo de proposta, eu recomendo o vídeo de Nier Automata, caso você ainda não tenha assistido Nier Automata e o meu vídeo. Muitas pessoas subestimam esse anime à toa.